quando houve uma interferência do próprio ex-prefeito para que eu mandasse a então secretária de saúde embora. A casa caiu. Diego, me nomeia amanhã como secretário de saúde, o ex-prefeito. Houve, de fato, um acordo explícito, Diego? Você, a princípio, aceitou ser candidato com a promessa de não disputar uma reeleição? E se houve, de fato, esse acordo, onde é que o cristal se quebrou, digamos assim? Quando aconteceu isso, foi o rompimento ali. Hoje nós estamos no gabinete da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo para a primeira entrevista do nosso quadro PD Conversas. A ideia desse quadro é falar sobre política, administração, mas também falar sobre a vida. Alegrias, dissabores, expectativas, medos, anseios. E temos a honra de ter como primeiro convidado desse quadro o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, meu xará, Diego Singolani, a quem eu agradeço pela receptividade. Tudo bem, Diego? Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a toda a família Página D. Desejo a vocês muito sucesso nessa trajetória. Santa Cruz do Rio Pardo precisa de jornalismo sério, precisa de pessoas competentes e, principalmente, santacruzenses, né, que nasceram aqui e são comprometidas com a história da nossa cidade. Então, para mim, é uma honra estrear esse quadro com vocês, enquanto prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, que eu sempre digo, Diego, que é muito mais do que ser prefeito, né? Cada ato que a gente oficia, né, se torna um ato oficial, se torna aí um registro na história de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, para mim é uma honra estar iniciando esse projeto com vocês. Novamente, muito sucesso e vamos lá bater um papo aí, conversar, estou à disposição. Para todo convidado que passar pelo Conversas, a gente vai pedir que ele traga um objeto simbólico. Um objeto que, de alguma forma, se relacione com uma história, se relacione com um sentimento, uma memória, com um projeto. E eu queria que o prefeito Diego mostrasse qual foi o objeto que ele escolheu para mostrar aqui na entrevista. Ele ainda não vai explicar o motivo, só queria que você mostrasse e no final da entrevista a gente vai conversar do porquê você ter escolhido esse objeto. Tá bem. Tá aqui o objeto. É meu álbum de fotografias de bebê, que, aliás, minha mãe nem sabe, eu roubei da casa dela, mas está aqui comigo, eu sempre deixo no gabinete, depois eu vou explicar para vocês o porquê disso. Vamos lá, Diego, eu quero começar de um assunto mais recente. Há poucos dias tivemos na Câmara de Santa Cruz a aprovação das contas da sua gestão referente ao ano de 2022. Esse tema de gastos públicos, administração dos recursos da Prefeitura, tem sido colocado em pauta com bastante ênfase, digamos assim, no cenário de Santa Cruz nos últimos meses, podemos dizer assim. Como é que você avalia a gestão, a sua gestão, nesse aspecto de controle de gastos ou o bom uso dos gastos públicos? Como é que o prefeito Diego avalia a sua gestão até aqui? Bom, o prefeito Diego avalia de uma forma bastante positiva, com muito trabalho e com muita luta. Mas se eu disser o que o prefeito Diego pensa, né, você está falando sobre a minha própria pessoa. Então eu vou dizer sobre o que o Tribunal de Contas diz. Né? O Tribunal de Contas aprovou as contas. Pelo índice nosso de execução fiscal, mantivemos o mesmo índice, que é um excelente número para a realidade de municípios de até 50 mil habitantes. Falar de Santa Cruz do Rio Pardo, no sentido econômico, Diego, é como falar de uma das grandes locomotivas do estado. Nós temos aqui mais de 40 mil hectares de terra só plantada em soja. Ou seja, somos uma locomotiva no agro. Somos uma locomotiva na indústria, no comércio. Somos uma cidade que tem uma arrecadação excelente. Então hoje, se você me perguntar, Santa Cruz está no azul ou no vermelho? Está no azul. E sempre esteve no azul. Desde o dia que eu assumi a administração até a data de hoje. Porque sempre buscamos trabalhar além dos recursos de superávit, sim, deixado pela administração anterior, em torno de 12 milhões, nós somos atrás de mais recursos. Foram mais de 70 milhões de recursos que nós conseguimos, em virtude de emendas parlamentares, programas de governo, recapes de rodovias, vinda de caminhonete para a Defesa Civil, caminhonete para Defesa Agropecuária, viaturas, ambulâncias, micro-ônibus. Então, assim, a renovação toda da nossa frota de transporte público. Então, muito dinheiro entrou em Santa Cruz. E também, esse governo ele teve uma característica diferenciada. Né? E talvez seja por isso que esse assunto da questão financeira da prefeitura tenha vindo à tona de uma forma clara e nítida de política. Né? De politicagem, digamos assim. Por quê? Nós vivemos o primeiro ano de mandato, que foi 21, até setembro de 22, uma pandemia que nem precisamos entrar nessa esteira de tudo que vivemos. Durante o período da pandemia, não se gastava o que se gasta hoje. Não tinha, por exemplo, transporte universitário,
não tinha segurança em creche, não tinha várias consultas ofertadas como hoje, porque não podia frequentar o hospital, não tinha exame porque não podia ir até o laboratório. Então, essa demanda de custo ficou reprimida durante todo esse tempo. Sim. Em contrapartida a isso, a Lei número 173 de 2020, que trouxe lá as diretrizes de enfrentamento da pandemia, ela trouxe muito dinheiro para Santa Cruz do Rio Pardo, como para todos os municípios. Dinheiro para comprar equipamento, soro, medicamento, luva. Lembra que uma luva tinha chegado a custar de R$ 5 na época? Então, o ano de 2021, ele saltou, né, aos nossos olhos na questão orçamentária. Sobrou muito dinheiro que foi transferido para 2022. Quando a pandemia diminui, e nós estamos trabalhando aí a política estadual e federal, porque era ano eleitoral. Sim. Então, muito recurso também veio para Santa Cruz do Rio Pardo, principalmente do governo estadual, nesse momento. Então, Santa Cruz fechou 2022 com um superávit de 33 milhões de reais, né, que foi o que foi aprovado essa semana na Câmara Municipal. O que demonstra aí o tamanho da potência que é Santa Cruz. Daí você me pergunta, mas esse dinheiro veio de outra administração? Não, não veio de outra administração. Né? Esse dinheiro veio represado por uma despesa que nós não conseguíamos fazer porque as pessoas estavam trancadas em suas casas. Sim. Certo? Passado 2022, entramos em 2023, um ano difícil. Por quê? Em 23, retornou-se à realidade. Desde o exame de laboratório, o transporte universitário, aí vamos falar de piso de professores, aí vamos falar de segurança na escola, aí vamos falar de piso da enfermagem. Sim. Então, isso automaticamente trouxe uma despesa muito maior para o município, porém, suportada pelo caixa da prefeitura em virtude dos bons exercícios anteriores. Então, o que se fala, a prefeitura está gastando mais que arrecadando. Não, foi investido muito. Só no ano de 2022 eu investi mais de 16 milhões de reais. O que é investimento? É equipamento, asfalto, LED. O que se fala de investimento é infraestrutura. É tudo aquilo que não é pagamento de dívida corrente, como medicamento, como giz, Sim. lousa, caderno, enfim. Tudo isso em que a diversas gente compra entrevistas, Diego, na você usa a prefeitura. frase que prefeitura não é banco, no Exato. sentido de que não tem como finalidade guardar dinheiro, gerar juros, etc, etc. Você acha que em alguns momentos essa sua frase é mal interpretada ou usam de maneira ambígua? E aí, para você complementar a sua resposta, na vida pessoal, o prefeito Diego pode ser considerado um gastão ou você costuma ser um pouco mais mão fechada? Fazendo um paralelo entre a pessoa física e jurídica, Sim, digamos de forma assim. bastante reta. Não sou uma pessoa de economias, né? Eu, Diego, tenho uma filosofia de vida muito simplista, né? Então, vim pela minha luta, eu não tive, os meus pais não têm uma casa própria até hoje, agora que estão conseguindo construir uma casa por uma herança que receberam do meu avô, pra você ter ideia. Então, você conhece minha família também, acho que todo mundo conhece. Nós sempre preconizamos ali o bem-estar, o dia a dia. Então, assim, você começar do zero e construir castelos e fortunas não é o meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida é trabalhar, ter o meu respeito profissional e automaticamente ganhar. Eu sou administrador. O princípio das ESGs, que é o que mais está aí atual na escola de administração, é que o lucro, o dinheiro, é atividade meio e não atividade fim. A atividade fim hoje da boa empresa, né, você pega uma Special Dog da vida, tem essa filosofia lá dentro. É a sustentabilidade, é o bom desempenho com o bairro, com a comunidade, com a sociedade, com a cultura, com a educação. São outros valores que essas gerações mais jovens têm trazido para o mercado de trabalho. E eu trago isso também na minha vida. Né? Eu prefiro realmente investir. Investir em quê? No meu negócio, que sou eu. Enquanto administrador público, claramente, sabemos da questão da despesa, da receita, com muita cautela. O que sempre temos que ter? Reserva de contingência. Isso qualquer balanço patrimonial vai apontar. O que eu sempre digo, prefeitura não tem que ter poupança, Diego. Entendeu? Tem que ter o capital, fluxo de caixa, nós temos. Se você passar a régua aqui agora na prefeitura, menos de 25 milhões não vai ter no caixa. Eu sempre trabalhei com uma margem de no mínimo de 20 a 25 milhões disponível, entendeu? Não apenas de recurso fonte 1,
tá? Porque muita gente fala aqui para as pessoas, né? Eles acham que tudo é fonte própria do município. Não, desses 25 milhões, vou colocar aqui 12 milhões, 13 milhões já fonte 1, fonte própria. O restante é Fundeb, é recurso do Ministério da Saúde, que também serve aí para pagar os custeios. A prefeitura não tem que ter poupança, por quê? Vamos falar da cultura política de Santa Cruz, do que eu vivi com 36 anos. Antigamente, muito se escutava, né, que não tinha dinheiro, aonde está o dinheiro da prefeitura, né, não está aparecendo dinheiro, tal. No governo anterior, o dinheiro apareceu, tá? Só que, de certa forma, ele apareceu e foi engavetado, foi guardado. Tudo bem. Ter uma reserva de contingência, todos nós precisamos. Sim. Mas cadê o investimento no povo? E eu sempre digo, esse dinheiro que estava na poupança, que era esses 12 milhões, está até hoje no caixa. Isso provado, Diego, pelo Tribunal de Contas. Em 30 de abril, estou com o laudo aí, né? O meu saldo de liquidez é o mesmo de 30 de abril de 2020. Nós acompanhamos, inclusive, a documentação no site. Exato, sim. A mesma situação financeira. Então, o que eu consegui, o que eu investi, está pago. Certo. As mais de 20 obras das que eu entreguei, as que eu estou entregando agora, estão pagas. Eu não financiei dinheiro para nada. Primeiro financiamento que nós planejamos tinha sido do LED. Sim. Que não houve a necessidade, em virtude do governo do estado ter liberado mais uma parcela para nós de LED. Esse LED deve estar chegando por esses dias, que vai fazer todo o bairro da Estação, o Parque das Nações. Então, não houve necessidade de financiamento. Daí, estudando o plano diretor da cidade, o que acontece? Na política, muitas vezes, o administrador político, ele senta, ele quer fazer as coisas da cabeça dele. E não segue um plano. Então, vamos entrar um pouquinho na história da ponte. A ponte... Posso fazer um parênteses, claro, prefeito? A gente vai passar por várias áreas do seu governo, então, para que a entrevista fique dinâmica e a gente possa abordar o maior número de temas possíveis. E a minha próxima pergunta seria: qual é o seu maior legado, ou os grandes legados da gestão Cingolani que vai encaminhando para o final do primeiro mandato? Certo. A ponte já pode ser considerada um dos grandes legados? E aí o senhor pode entrar no assunto que seria... Certo. Vamos fazer, então, os legados. Sim. De trás para frente. Ok. Né? O plano diretor apontava, desde 2006, uma necessidade de uma nova ponte. Uma necessidade de um possível anel viário. Isso eu conversava muito com o Marcos Blumer, que hoje eu tenho a honra de trabalhar junto comigo na prefeitura, que além de um grande amigo, é um grande pensador de Santa Cruz do Rio Pardo. E nos cafés, né, lá do Labersando, meu saudoso amigo Paulinho, a gente conversava sempre, explicava, eu nem imaginava ser prefeito na minha vida. Então, quando eu assumi a prefeitura, conversando com a secretária de obras, com a Carla, né, daí o Tuti chegou também para somar com a gente nesse triângulo técnico, né? E nós começamos a desenvolver isso. Mas aonde é esse anel? Quem fez a conversa? De quem é a terra? Assim, a ponte, talvez ela não seja o maior legado, porque ela não está pronta, okay, mas a minha maior honra política. Isso sem dúvida nenhuma. Foi um exercício para mim tramitar com toda essa documentação, com a minha equipe, para chegar até aqui nesse ponto que agora, pelo movimento político que percebo, será aprovado. Por quê, Diego? Eu fui em cada proprietário de terra conversar, explicar, conversei com a equipe interna, conversei com vereadores, conversei com técnicos, com Caixa Federal, com Banco do Brasil, fui a Brasília, fui a São Paulo, assim, eu me desdobrei realmente para conseguir. Porque uma ponte, meu amigo, um cara de 36 anos, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, uma terra extremamente tradicionalista e politizada, conseguir entregar uma ponte para a população com uma avenida enorme que vai facilitar a mobilidade urbana e o crescimento exponencial da cidade, eu fico para a história. O meu maior legado, Diego, tirando obras, né? O maior legado que eu tenho, a maior honra que eu tenho hoje é o respeito. O respeito, ele vale muito mais que voto. Ele vale muito mais que eleição. A gente percebe em tantos cenários políticos, tanta apelação, tanta
tanta injustiça, tanta inverdade, tanta fake news, a troco de quê? Foi como eu disse ali agora há pouco sobre a administração da prefeitura e da administração da minha vida. Eu não sou milionário, eu não tenho filhos, eu não estou aqui para honras e pompas. Eu sou formado em administração de empresas, com especialização em gestão de saúde, e hoje eu sou um administrador público. Isso aqui é meu ganha-pão. Amanhã, não sendo prefeito, eu vou ganhar meu pão em outro projeto, em outro local, sem problemas nenhum. Então, o maior legado que eu tenho é o respeito das pessoas. Sobre o legado da ponte, antes do senhor concluir a sua lista de legados, uma curiosidade. O senhor teve que fazer um trabalho político, no melhor sentido da palavra, porque às vezes você coloca a palavra política também é pejorativa, Sim. e a alternativa política é o arbítrio, né? A boa política tem que ser exaltada, enfim. Mas no sentido de que é um trabalho político também em conquistar esses doadores de terra, né? Essa ponte, para ser viabilizada, depende, Sim. nesse projeto, da maneira que está sendo apresentado, da doação dessas terras. Estamos no ano de eleição. A doação dessas terras, de alguma forma, está atrelada à sua vitória? Aí entra a questão de um outro legado da administração, que foram as parcerias público-privadas, Diego. São a tendência de mercado, né? E agora vindo também para a administração pública. Você não consegue lidar com uma locomotiva como é Santa Cruz se você não tem um diálogo bom, claro, com os empresários da cidade, com os comerciantes e com a população em geral. Você precisa ouvir toda a população e ouvir também com muita atenção, aqueles que empregam, né? O que acontece? A minha história lá de Santa Casa, lá de 2004, que nós estamos falando, eu sempre passei por várias diretorias da Santa Casa. Nessas diretorias, sempre são compostas por empresários. Sim. Então, por que o prefeito Diego é tão bem-vindo e bem relacionado com os empresários? É interesse de vitória? Não. É respeito, que é o meu maior legado. Que eu conquistei o respeito desde quando eu abri a primeira conta na Santa Casa no faturamento. Antes de ser secretário de saúde, Muito inclusive. antes. Eu tinha 16 anos quando entrei na Santa Mas minha Casa. pergunta foi mais objetiva. Os empresários vão manter a doação mesmo se o senhor não ser vitorioso na eleição? O projeto de lei tange o seguinte, que se em 2 anos essa ponte não estiver iniciada, a construção dela automaticamente reverte para os proprietários. Perfeito. Claramente que, com todo o movimento político que aconteceu, ficou nítido que o grupo de oposição não quer essa ponte. Não queriam essa ponte porque nenhum político quer que o outro seja o pai da ponte. Sim. Isso, Diego, num modelo de política tradicionalista, colonialista e antiga, não tem como fugir desse termo, que é o que estava acontecendo aqui em Santa Cruz, né? Para eles é uma questão de honra política, para mim não. Para mim é uma questão de mobilidade urbana, entendeu? Perfeito. Vai ser um legado? Claro que vai. Mas os legados de antes, o que se entendia por legado de antes, Diego, hoje está tão diferente. Conversávamos, inclusive, fora das câmeras aqui, sobre uma pessoa que eu conheci, né? Seu sobrinho do seu Ângelo Aloy, da família Aloy toda, e contando para você a importância de buscar essa história, de saber desse legado, do que foi feito, porque as coisas mudaram. A cidade mudou. Eu acho que hoje nós temos que pensar menos em ego, menos em ganância e mais em produtividade. A minha vida sempre foi muito agitada. Então, por onde eu passei, eu sempre busquei fazer a diferença. Então, um outro legado que para mim tem um valor emocional muito grande, que é o lanchódromo, né? O lanchódromo, Diego, eu me lembro perfeitamente, o alemão do lanche me ligou, veio aqui desesperado, com um documento na mão, estava em começo de mandato, um documento na mão que eles estavam com ordem de despejo. O INSS tinha solicitado despejo dos comerciantes daquele local. Essa foi a primeira barra. Foi aí que apareceu na minha vida o deputado federal Marcos Pereira. Ético, grande deputado. Marquei com ele em Brasília. O procurador do município foi comigo, inclusive. E pasmem, né? Nós saímos de lá com o documento em mãos, já revertido para o município de Santa Cruz. Aquilo, para mim, comia lanche do Rubão, né? Para mim, aquilo foi... E uma demanda histórica que atravessou várias gestões aqui de Santa Cruz. Sim, eu falei, pô, tá valendo a pena.
Porque era pandemia ainda, Claro. era aquela tristeza toda. O começo do governo não era uma cidade feliz. Sim. Né? A gente não conseguia governar de maneira feliz, com as pessoas morrendo. Tanto que se tornou cidade feliz depois da pandemia. Daí, Diego, cheguei aqui na prefeitura comemorando tal, daí veio assim, mas o prefeito anterior fez um documento que vai ser construído um novo paço municipal nesse terreno. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não vou construir uma prefeitura em cima do lanchódromo. Entendeu? Então, isso, Diego, é legado. Isso é a forma Diego de governar. Respeito outro prefeito que queria construir uma prefeitura em cima do lanchódromo. Cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer a sua gestão. Mas quando você coloca o teu corpo, a tua alma, o teu coração, como eu coloquei na ponte, coloquei no lanchódromo, liguei para o deputado de novo. Falei, deputado, me arruma 1 milhão, eu dar o start, juntar com o dinheiro que eu tenho aqui, vamos construir esse lanchódromo, porque se eu deixar esse terreno como está, daqui uns anos a prefeitura vai despejar de novo esses comerciantes e nós não vamos ter o lanchódromo. Perfeito. Que é uma cultura do nosso povo. E ele contribuiu. Foi mandando emendas para a saúde, ajudando os nossos orçamentos aqui, e está aí essa obra acontecendo, Diego, uma grande obra. Acho que a terceira de legado, e não menos importante, foi o Vida Longa. Por quê? O Vida Longa foi a primeira obra que eu consegui. Eu não era nem... Aliás, não tinha nem tomado posse ainda. Eleito já. Eu estava eleito, foi em dezembro, eu fui com o Ricardo Madalena em São Paulo, na habitação. E, aliás, por onde eu passar, eu sempre vou enaltecer o trabalho do Ricardo. Eu estive com o Ricardo no final de semana, inclusive, pela força de trabalho que o Ricardo tem em relação a Santa Cruz do Rio Pardo. Sobre a importância de se ter um deputado da cidade. E está aí um exemplo. Né? Então, cheguei no Ricardo na habitação, o que o prefeito eleito quer? Casa popular. Óbvio. Fala em prefeito, fala em casa popular. Dá a impressão que prefeito só tem que construir casa popular. E a gente vai falar de infraestrutura de casa já também. Daí o secretário falou assim, prefeito, né, você está chegando agora, casa popular eu não tenho, mas eu tenho Vida Longa, que são 28 casas populares para idosos acima de 60 anos em vulnerabilidade social. Falei, putz, minha avó morreu com 83 anos pagando aluguel, entendeu? Falei, isso é minha história. Falei, tenho terreno. Liguei na época aqui na prefeitura, falei com a Carla e tal. O ex-prefeito também fez a primeira assinatura lá para ajudar nessa questão do terreno. Consegui. Fui lá na raiz. Consegui, construí e entreguei. Hoje, 28 idosos têm sua residência garantida, as casas são da prefeitura, então se por motivo de mudança ou qualquer outro motivo, essa casa é da prefeitura, um outro idoso entra. E aí, Diego, vem uma inspiração para talvez a temática que você queira entrar de infraestrutura e casa popular. Esse modelo rotativo, né, de casa popular é um modelo muito interessante. Porque o que acontece? Geralmente a casa popular, a pessoa às vezes compra, vende para um, vende para outro, e aquilo não diminui o boom da questão da defasagem imobiliária. Né? Então, esse modelo do Vida Longa é um modelo assim que a gente tem pensado bastante num projeto futuro próprio e municipal, que ainda não é o momento oportuno de falar, também da gente buscar algumas casas da prefeitura com esse modelo, entendeu? Por X tempo, sem cobrar um aluguel, acompanhando a renda das pessoas, até que elas possam financiar o Minha Casa Minha Vida, financiar por outros meios convencionais e não dependam exclusivamente do CDHU. Infraestrutura, Diego, eu vou incluir nessa pauta habitação, um pouco de zeladoria da cidade também. Boa parte das críticas reincidentes que você recebe ao longo da sua gestão vem, por exemplo, de casas populares ou da falta de casas populares. Você citou o Vida Longa como um legado, inclusive, da sua gestão, mas, apesar desse importante programa, cobra-se muito que a sua gestão deixou a desejar nesse aspecto. Até porque, no final da gestão anterior, havia uma expectativa muito grande, um terreno reservado, verba reservada para isso, e você optou por outro caminho para essa política pública de habitação, que você pode até explicar os motivos disso. Então, você tem a questão de habitação como um motivo de críticas contundentes à sua gestão. Limpeza pública, essa parte de zeladoria, sobretudo nesse ano de eleição.
tivemos aí meses complicadíssimos. A população como um todo, imagino que o prefeito, talvez até com a cabeça mais quente do que todos nós. Houve falhas da sua gestão. A gente sabe, por exemplo, no caso do lixo, que a prefeitura honra com seus compromissos, paga a empresa em dia, e a empresa, que por N situações, acabou não cumprindo o seu contrato. Mas aí, diante de um problema como esse, sobretudo no ano de eleição, sabendo a repercussão que esse tipo de coisa pode ter, poderia ter tido uma ação mais contundente, até se arriscado mais. Queria que você falasse sobre isso, em termos de infraestrutura. Ótimo. Habitação, limpeza pública, a coleta de lixo em específico, Claro. E se você puder emendar também, asfalto. Queria focar nessas 3 frentes, Ótimo. que também houve muito ruído sobre asfalto, já que grande parte do programa de asfalto ficou para essa reta final também. Sim. Se você puder comentar sobre esses 3 pontos. Perfeitamente, até agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso. Casas populares. Tá? Conseguimos 170 casas populares. Agora, em 2024, anunciado pelo governador. Agora vamos voltar. Sim. Quando da transição da gestão, havia uma conversa de uma área lá em cima, próxima a Expopardo, né, que estaria começando processos de desapropriação para a construção de até 300 casas populares. Tá. Seria um custo aproximadamente 3 milhões e meio de reais à época, essa desapropriação. Pois bem, nessa mesma visita, inclusive Ricardo Madalena estava comigo nessa visita, com o Marcelo lá na habitação, onde conseguiu vida longa. O que eu fui pedir? Para que o CDHU viesse, analisasse o terreno antes de eu empenhar o dinheiro e comprar. Certo? Sim. Muito bem. Por quê? Quando eu fui entender sobre habitação, que foi nessa conversa em dezembro, ele me explicou que antigamente o CDHU só via a questão do terreno ser plano ou não ser plano. E agora não. Tinha que ter estrutura social, transporte público. Daí vamos pensar. Eu, pobre, tá? Por que CDHU tem que ser depósito de gente jogado nas periferias da cidade? Quando eu falo periferias, são as zonas periféricas, tá? Jogado para as pontas da cidade. Pega Santa Cruz do Rio Pardo, nas fotos que nós temos aqui. Sempre o CDHU jogado nas pontas da cidade. Comprar aquele terreno. O CDHU veio e falou, prefeito, não tem infraestrutura para isso. O ex-prefeito tinha feito o recap, aliás, o asfaltamento da Ariosto e da Rosa Pereira Nantes, mas não fez a drenagem. Tá? Tanto que não foi feita até hoje essa drenagem, que é muito custosa para a administração. Sim. Tá. Se eu fosse comprar esse terreno, eu teria que fazer toda essa drenagem. Começa por aí. Quer dizer, eu tenho que fazer uma lá e outra cá. Ponto. Aonde as crianças iriam estudar? O que eu fiz? Fui lá, estou ampliando a creche Tereza Maria de Jesus. Como que as pessoas iriam chegar até o bairro? Fui lá, soltei a graminha, comprei 4 circular nova. Qual posto de saúde queria atender essa população? Fui lá com o vereador Duzão, conseguimos o dinheiro, vamos começar a construir o posto de saúde do Maristela. Agora, dá para começar a pensar num projeto de casa CDHU naquela região. E temos ali no miolo, entre a Madre Carmen, Maristela e Recinto, um terreno que deve caber aproximadamente 80 casas. Tá? Por que não pulverizar esse CDHU? Por que não colocar 80 casas na região da Madre Carmen, 80, 100 casas na região da Estação, 80, 100 casas lá em cima na região do Planalto? Por que não? Através da CDHU, não plano municipal. CDHU e plano municipal, okay. Plano de habitação. Perfeito. Por que não? Né? É um cenário possível. É possível? É possível. Há cidades que conseguem implementar essa divisão? É possível pela quantidade de casas que você faz Perfeito. por lote. Okay. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, 170 casas que conseguimos agora, isso. CDHU, e colocar nas terras onde vai passar a Ponte Nova. Okay. Já tem loteamento previsto lá. Posso desapropriar lá agora. Por quê? O dinheiro da desapropriação está na conta. Está guardado, está nesses 12 milhões que eu falei agora há pouco. Não foi mexido. Não foi gasto com festa, gasto com outras coisas. Não. O dinheiro está resguardado para isso. Só que
Nós estamos agora, no momento, vamos falar de CDHU. Sim. Já temos garantido 170 casas. Estamos aguardando a visita dos técnicos para negociar. Temos hoje como dividir em 2 núcleos, na Madre Carmen e na estação. CDHU aprova 2 canteiros de obra? Não, não vamos aprovar 2 canteiros de obra. Então vem cá. Vamos ver um mapa aqui. Eu tenho ali do lado do Jardim Fátima, eu tenho perto do recinto, eu tenho lá onde vai sair a ponte, que é o lado de cima da estrada ali. Aonde você quer? Nós chegamos nos empresários, nos agricultores, que têm um bom relacionamento com o governo, negociamos amigavelmente, pagamos a terra, está pronto. Ok. Então não precisa fazer, sabe, esse elefante branco que eles fazem, como se o prefeito não tivesse tomado frente de nada. Vamos relembrar de novo, tá? Meu governo começou 21 e 22, pandemia. 22, troca de governo, trocou o governador. O ano passado foi o primeiro ano do governador Tarcísio. Obviamente, no primeiro ano, ele tem que botar a casa dele em ordem. Ele iria anunciar a Casa Popular quando? Agora, em 24. Então, é isso, Diego, que me brilha os olhos de ser administrador público e não ser politiqueiro. Entendeu? E do respeito que eu tenho pelas pessoas. Você falou sobre habitação, vamos lá. Tá? Limpeza pública e também a questão do asfaltamento de Santa Cruz. Ótimo. Vamos para isso. Limpeza pública, tá? Desde que ela foi retirada da Codesan pelo governo anterior, sempre teve problema, tá? Sim. Esse prefeito multado, inclusive teve que repor dinheiro da prefeitura por apontamentos do Tribunal de Contas. Eu levei uma multa de R$5.000 quando fiz o emergencial ali da saída, não lembro se era da Paz para a Ártico, da Ártico para a Paz, não lembro. Chegou a multa para mim. Então chegou a multa para esse prefeito, chegou a multa para mim. O que acontece com esses contratos? Que são um problema geralmente em várias cidades. Essas empresas, elas conseguem contratos em cidades pequenas, conseguem um atestado de capacidade técnica, que é o papel, e concorrem a grandes licitações. Fato comum ou não, a empresa que está hoje aqui conseguiu um contrato de mais de 30 milhões em março. Né? Então isso começou a acontecer o quê? Para que mandar caminhão para cá? Para que se preocupar com um contrato desse tamanho, sendo que tem um contrato maior? Foi esse o motivo? Não estou acusando, claro. Estou só colocando os fatos que eu analisei, que eu interpretei. Bom, o secretário de Meio Ambiente chamou para conversar. Iria resolver. Não resolveu. Vieram até o gabinete falar com o prefeito. Deram a palavra. Não resolveu. Isso com os pagamentos em dia, com toda a parte da prefeitura honrada. Até que na terceira vez, né, eu notifiquei e falei, chega. Fui nas rádios, falei, vou mandar embora, a empresa vai embora. Acabou essa palhaçada. Daí vieram na terceira esfera, né, na terceira instância, digamos assim, ocupando microfones de rádio, assumindo a responsabilidade e se desculpando com a população. Nesse cenário, Diego, eu tinha um nó jurídico-administrativo. Por quê? Entre a saída da atual empresa e a entrada de uma nova, eu tinha que dar um prazo de 5 dias úteis para a empresa atual fazer sua defesa. 5 dias úteis, vamos colocar aí 10 dias corrido. Se eu contratasse uma empresa naquela hora para substituir e a empresa atual ganhasse na justiça nesse prazo de 10 dias, eu ia ter que pagar do meu bolso, ia ser multado, mais de 100 e poucos mil reais, né? Não tinha como fazer aquilo. Ia significar 10 dias de Santa Cruz sem coleta. Tá. Estão acontecendo na prefeitura 3 processos administrativos. O primeiro culminou numa advertência. O segundo vai ser lavrado um TAC, tá, entre a prefeitura e a empresa, que na próxima falha não terá esse prazo para recurso mais de 10 dias. A empresa imediato. Aceitou o TAC? Ela entendeu? Está sendo construído, okay. Tá? Isso ainda nem foi noticiado, talvez, sim, a empresa, mas é a comissão, o pessoal do meio ambiente, junto com o jurídico e comigo também, resolvemos agir dessa forma. O TAC, para quem não sabe, é um termo de ajuste de conduta. Exato. Okay. Tá? Para que eu saia desse prazo. Por quê? Se a empresa acaba saindo do contrato, ela é notificada e nós, enquanto gestores de Santa Cruz, enquanto prefeito, eu posso colocar um impedimento dela licitar com outras empresas. Então, por isso que aconteceu tudo isso. Hoje tem caminhão novo, hoje a coleta está em dia, você passa por Santa Cruz do Rio Pardo, você vê que está em dia. Mas desenho futuro, eu acho que deveria se pensar realmente em assumir esse serviço novamente. A questão do lixo é muito delicada, né, prefeito? A gente
não viu nenhum, nem dois, nem três casos apenas em que o lixo, inclusive, foi utilizado quase como um esquema de sabotagem em municípios, inclusive, da nossa região, nem tão longe. Sim. Casos em que caminhões de coleta foram encontrados com areia no motor e todo tipo de coisa, porque sabe-se que, sobretudo no ano de eleição, É onde mais pega. a pessoa sai para fora, vê o lixo ali fedendo na frente de casa e vai cobrar o gestor do município. O senhor explicou claramente como foi esse processo todo, o papel da prefeitura, o porquê de esperar, seguindo todo esse rito processual. Só que nesse interim foram aí 3, 4 meses que o senhor sangrou em praça pública com as críticas a respeito disso. Como é que você e sua equipe avaliam politicamente? Vocês conseguiram comunicar para a população a tempo de recuperar eventuais danos causados por esse problema do lixo, por exemplo, em termos políticos, eleitorais mesmo? Diego, tá aí, eu preciso te responder isso como Diego. Claro. Tá? O que mais importa para mim é o resultado final. Tá? O resultado final é a cidade estar limpa e organizada. Falar que isso não traz um prejuízo político, traz. Sim. Mas muito mais do que político é psicológico. Muito mais. Porque a responsabilidade, quando você pensa no prefeito, cada luzinha que está acesa no poste, cada guia, cada asfalto, cada construção nova, cada mercado que está funcionando, tudo ali tem o gerenciamento do prefeito. E é uma demanda que pega todo mundo. Sim. Né? Que tem sabotagem para o meio, tem tudo isso e tal. Eu só citei como exemplo, não digo Sim. que houve em Santa Cruz, nada disso. Né? E aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a gente sabe, acompanhou, sangramos realmente com isso. Claro que, politicamente, isso tem peso, né? Essa insatisfação Sim. pesa. Mas eu tenho uma convicção, uma tranquilidade no nosso trabalho. Muitas vezes, Diego, para fazer bem feito, tem que sangrar. Aquela que a avó da gente falava, né? Às vezes, para melhorar, tem que tomar um remédio amargo. Sim. Né? Então, tomei o remédio amargo junto com a população. Querendo ou não, não houve interrupção da coleta, não parou a coleta. Houve um atraso Sim. de cronograma, algumas coisas, que agora está resolvido. Então, eu vejo que a população de Santa Cruz ela é muito atenta e muito inteligente, né? E sabe votar, Sim. sabe enxergar. E por onde eu passava, embora o dano psicológico tenha sido bastante forte nos últimos meses com isso, por onde eu passava as pessoas falavam para mim, entendendo, compreendendo. Eu acho que, e eu quando eu falo para você do meu legado de respeito, eu falo disso, que as pessoas, elas estão muitas vezes sim satisfeitas com a questão do lixo, mas elas também entendem a explicação. Elas entendem que não é fazer assim e mudar. Eu acho que eu consegui trazer uma administração mais didática, sabe? Explicando para a população como que o negócio funciona. Porque antigamente, né, um eleitor aí mais conservador, digamos assim, né, mais antigo, ele imaginava lá na época do Clóvis, do Onofre, né? Ah, não tá bom, vai lá e troca, né? Troca aqui, troca lá. O mundo mudou. Sim. Né? Isso aqui é uma empresa. E é o que eu disse. Eu não estou sentado na cadeira de prefeito, Diego, para fazer bonitinho. Eu não sou milionário que uso isso aqui como hobby. Isso aqui é meu trabalho. Eu vivo do meu salário e do meu salário eu não tenho dinheiro para pagar multa também. Certo. Então não adianta bancar o herói. Eu até banco o herói, até 5 mil eu banquei, Sim. que foi emergencial. Mas que isso todo mundo tem que trabalhar junto. Isso para mim é fundamental. O senhor guarda o seu salário caso tenha problemas pós-prefeitura? Jamais, se eu guardasse meu salário, eu não estaria tão bem como estou hoje, né? Não estaria tão saudável como estou hoje. Eu vivo do meu salário, eu não tenho... E por isso, Diego, por viver do meu salário, por ser administrador público, que eu tenho muita prudência com o que eu assino, e às vezes é por isso que algumas coisas podem demorar um pouco mais. Porque para mim não é só assinar. Né? Se vem uma multa de 150 mil reais aí, como esse prefeito pagou, né? São 10 meses do meu salário. Para ele não é nada. Infraestrutura, para a gente encerrar esse tópico e seguir para outras áreas, Diego. O asfalto, né? A gente fala de muitas coisas que envolvem infraestrutura, mas eu foquei nessas 3 que geraram muito ruído durante a sua gestão. Você tem sido muito cobrado pela questão do asfalto, e aí a gente tem que reconhecer que na gestão anterior foi feito muito nessa questão do asfalto. Na área rural houve um grande programa de enquadramento, mesmo na cidade eu me recordo que no início da gestão anterior, até com empréstimos, para que começasse a ser feito o recap da cidade, depois com recurso próprio, e eu me recordo que até naquela eleição em que o Márcio França assumiu ali, né, o governo do estado, houve muito dinheiro vindo para Santa Cruz também para recap, tinha até recap em cima de Rua Nova, se fez muito, né, porque também
foi uma confluência de fatores. O asfalto está acontecendo agora em Santa Cruz. A crítica que surge a você é porque no ano de eleição. Tem a questão da pandemia, que vai vir à tona, eventualmente para explicar o porquê disso não no começo, mas sempre há aquela brecha para crítica. Está Claro. usando a máquina para fim eleitoral, deixou para fazer na última hora, deixando para a última hora, tem algum problema com a empresa, aí atrasa, vira uma bola de neve. A questão do asfalto, como é que o prefeito responde a esse tipo de crítica? Diego, eu estou fazendo asfalto em 2024, sim, tá? Mas eu fiz uma UTI de 10 leitos em 2023. Eu banquei uma UTI de 10 leitos, que não dá tanto voto, Sim. como dá o asfalto, mas salva a vida. Você está dizendo que foi questão de prioridade. Exato. Tá. Eu inaugurei um Vida Longa de 28 casas, que dá menos voto que asfalto, mas precisava atender a população idosa que nunca ninguém tinha lembrado. Eu ampliei creches, eu ampliei programas sociais, eu ampliei cesta básica, eu ampliei saúde, construí um centro de especialidades que dá menos voto do que o asfalto. Daí eu te coloco uma situação. Fala-se muito de ano eleitoral. Nós não vivemos no ano eleitoral? A sociedade não vive na cidade no ano eleitoral? Muitas vezes, uma obra, por exemplo, muito mais importante é você começá-la, garantir que vai acontecer, independente de qual ano. Eu nunca me pautei nisso, mesmo porque sou político novo. Me tornei político nas eleições passadas de prefeito. Todo mundo sabe disso. Então eu não tenho esse tato, Sim. essa malícia. Isso é malícia. Tipo assim, não, vou entregar ali na boca da eleição que vai dar mais certo. Não. Não vou ficar usando de pandemia também. Porém, é sabido que o orçamento de um ano é amarrado no ano anterior. Sim. 2021. Como que eu ia amarrar em 2022 o dinheiro para o asfalto, sendo que eu não sabia quanto ia gastar com respirador, com médico, com oxigênio, para salvar a vida? Sim. Talvez tudo aquilo que salvamos de vida, as pessoas não lembrem. Mas do asfalto no ano eleitoral, muitas delas vão lembrar. Maldade, politicagem. Mas vamos lá, tecnicamente. O tecnês, como você gosta de usar quando eu falo, né? Então, assim, 22, na hora de construir o orçamento, eu falei, opa, agora sim, porque 22, se não tivesse acontecido a pandemia, era ano recap. Tá? Só que daí eu tive um atraso de um ano, em virtude da pandemia, sim. 22 programei para 23. Sim. Daí sim, a gente dá a mão à palmatória, entendeu? Porque a nossa Secretaria de Obras fez todo o trabalho, fez toda a licitação. Diego, entrava uma empresa, não dava certo um quesito, entrava outra. Acho que foi, não sei se foi a quarta ou a quinta empresa dessa licitação aí, com muito trabalho, com muito custo e com muito, praticamente pedindo para a empresa vir trabalhar, nós conseguimos iniciar os maiores recaps em 2023. Lembrando que aquilo que era da prefeitura eu fiz. Eu fui o prefeito que mais asfaltou estrada rural em Santa Cruz. Eu fiz aquele quilômetro da Especial Dog, lá no comecinho do governo. Sim. Fui eu que asfaltei aquele trecho ali, sai da pista, passa por trás da Especial Dog. Fui eu que fiz 3 quilômetros da Graminha, tinha 1 quilômetro quando eu peguei. Fui eu que fiz mais os 2 quilômetros da Boiadeira, tá? E fui eu que empedrei, assim, reempedrei, fiz a manutenção e ampliação de pontes com maior número no nosso governo, o que é uma realidade. Que antes era empedramento que era bom. Agora, além do empedramento, estamos colocando pó de pedra, que tem feito uma grande diferença. Então, temos feito tudo isso. Mas aconteceram outros recaps também. Eu recapei o Parque São Jorge inteiro, acho que no ano de 2023, se eu não me engano. Acho que foi entre 22 e 23. Saiu o recap do São Jorge, teve alguns recaps da estação, alguns recaps na Chácara Peixe. Muitos dos recaps e do asfalto são amarrados com convênios. Por exemplo, nós estamos para soltar a licitação agora de R$300 mil, fruto de uma emenda parlamentar da vereadora Mariana. O contrato que eu faço, o recap, com a emenda parlamentar, não pode ser o mesmo contrato que eu pago com recurso próprio. Tá? Então, por isso, esse grande recap que está acontecendo, esse planejamento de até 10 milhões, era o mesmo dinheiro que já estava guardado para fazer. Certo? Perfeito. Então, assim, eu estou com 10 obras para entregar. Entendeu? E devo entregá-las sim até a data da eleição. Entendeu? Então, assim, o que eu quero que a população de Santa Cruz entenda do nosso trabalho e aprenda a ser crítico também. Claro. Né? Ah, é ano eleitoral, está entregando o que é ganhar a eleição? Não. Ganhar a eleição é uma meta de trabalho. Ganhar a eleição significa você
ter a continuidade daquilo que você começou. Apenas isso. Mas o posto de saúde que eu comecei a construir está lá, vai ser entregue. 1 milhão da Abrai, o CRAS da estação, o posto de saúde da Vila Maristela, Sim. a UTI adulto, o asfalto, a creche da estação, a ampliação do Arnaldo, a ampliação da Tereza Maria de Jesus, da Ângela Maria Sato, do Frei José Maria Lorenzetti. Essas obras todas aconteceram durante o governo. Certo? Algumas estão sendo entregues agora e outras também foram entregues de forma silenciosa. Lembrando também que fui eu que entreguei 60 casas populares aqui em Santa Cruz. Era uma pandemia, não teve cerimônia. Mas aquelas 60 casas foram entregues pelo prefeito Diego. Vou agilizar para a gente conseguir dar conta de todas as áreas da sua gestão, esse balanço, né? Chegando ao final do primeiro ano do governo Cingolani. Estava com saudade de ser entrevistado. Verdade, eu também com saudade de entrevistá-lo, né? Estava afastado há um certo tempo da comunicação de Santa Cruz. Saúde, seu berço. O balanço, o saldo que o prefeito consegue fazer entre novos postos de entrega à população, novas políticas públicas, novas equipes, ao mesmo tempo que você teve que lidar, você é da geração dos políticos que entram para a história, porque vocês lidaram simplesmente com a maior crise que a nossa geração teve, a questão da pandemia, né? Isso tem que ser pontuado, porque não é qualquer coisa. Houve situações, por exemplo, de demissão de funcionários por processo judicial, a polêmica envolvendo o piso da enfermagem, uma discussão judicial, mas que também se politizou demais. Nesse caldeirão aí, dentro do seu berço, da sua área de onde você surgiu, né, Diego, que é a saúde, qual que é a avaliação que você faz desses anos de governo até aqui? Diego, antes da pandemia, nós tínhamos uma população SUS dependente em torno de 65%. Hoje passa de 90%. O cenário do Diego, secretário de Saúde, gerindo a pasta, é completamente diferente do cenário Elaine, secretária de Saúde, de 2024. Sim. O que você avalia como um avanço? Um prefeito, uma gestão, consegue 2 postos de saúde em 4 anos, com uma pandemia no meio, meu amigo, tem que tirar o chapéu sim. Para a equipe, para o Duzão, para o prefeito, para a equipe técnica, para o deputado, para quem ajudou. São 2 novos postos de saúde. Por que a gente sempre bate em posto de saúde? Posto de saúde para prevenir, para funcionar como prevenção, para não ter que chegar na UPA e não ter que chegar na Santa Casa. 2 novos postos de saúde. Um CAPS AD, não existia atendimento psicossocial de álcool e drogas. Hoje nós temos o CAPS AD. Uma UTI de 10 leitos, equipada, monitorada, funcionando. Centro de especialidades médicas novo. Só aí, 5 diferenciais. Fora a conquista da base do SAMU em Santa Cruz do Rio Pardo. Quem liga o 92 agora, cai aqui. Ali no prédio Abelardo Pinheiro Guimarães, no primeiro andar. Tem médico 24 horas de plantão para atender o telefone. Tem médico 24 horas lá na viatura do SAMU, na avenida, em frente ao coxo ali. Sim. Tem médico 24 horas na UTI adulto, médico 24 horas na UTI NEL, médico 24 horas na obstetrícia, médico 24 horas na porta da Santa Casa, mais 3 médicos 24 horas na UPA neste momento. São 9 médicos 24 horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Fora todos aqueles que estão nos postos de saúde, estão no programa de especialistas. E, para ser rápido, finalizando a Santa Casa. Tudo na saúde está muito bem. A minha preocupação final é a Santa Casa. Precisamos tirá-la da intervenção. A qualquer forma. Já paguei mais da metade da dívida da Santa Casa. Existem algumas tratativas internas, estamos conversando com o grupo da Santa Casa, que creio que até 31 de dezembro consigamos manter os recursos que a prefeitura envia hoje, tá? E tirá-la da intervenção. Então, saúde está bem? Está ótimo. Não, está bem. Vai estar ótimo quando eu conseguir tirar a Santa Casa da intervenção, porque ali é meu berço. Eu acho que a Santa Casa, ela não pode ser utilizada de arena política. Esse tempo todo que eu estive como interventor, e também é importante lembrar que ninguém pagava a dívida da Santa Casa, fomos nós que começamos a pagar. Sim. E hoje eu mando mais de 20 milhões de reais para a Santa Casa por ano. Então isso também é custo, que também interfere no investimento. Eu estava falando do asfalto. Sim. Tá? Posso ter feito quilômetros e quilômetros, mas a Santa Casa está ali. E que é a minha prerrogativa principal da Santa Casa? Que ela não se torne, como tantas outras Santa Casas por aí, uma
pilantropia, aonde o pobre não consegue ser atendido. Na nossa Santa Casa, eu agradeço inclusive ao corpo clínico todo da Santa Casa, porque a nossa Santa Casa, nós conseguimos mantê-la com recurso próprio da prefeitura, mas o pobre está sendo atendido lá. Sim. Não fica parado na UPA 2 dias, um dia que seja internado para conseguir um leito. Então, Santa Casa tem que ser santa, entendeu? Tem que ser casa de cuidado. E para isso tem que ter uma diretoria própria. Certo. Tá? Hoje nós temos o advento da tabela SUS paulista, Diego, criada neste ano pelo governador Tarcísio. E nós recebemos recursos para isso. O que eu recebo hoje do estado de tabela SUS paulista pode-se perfeitamente encaixar no contrato da Santa Casa e cessar os recursos da intervenção. Então é possível tirar da intervenção, Claro. mas temos que dar um equilíbrio. Esse é um passo que eu pretendo dar até o dia 31 de dezembro de 2024, independente de resultados eleitorais. Diego continua, sai da intervenção. Diego não continua, também quero tirá-lo da intervenção. Por questão de tempo, eu vou unir alguns assuntos e eu peço também que o senhor seja objetivo para a gente depois ir para uma segunda fase da entrevista, e já caminhando para o final, na verdade, também sobre questões políticas, estamos no ano de eleição importante, e no fim falar sobre esse objeto aí e de questões de sentimento, família, acho que é importante também. Educação e cultura, avaliação que o prefeito Diego faz. Bom, como destaques, o que não foi possível realizar, que vocês tinham com planejamento, em linhas gerais, prefeito. Incluímos robótica, tivemos várias premiações na educação, trabalhamos o plano municipal da primeira infância que estava engavetado, que estava parado. Acho que o trabalho de prevenção na educação, né, com ampliação de creche, ampliação de escolas, está ok, está muito bem feito. Precisamos do quê? Mais escolas. Está faltando, porque o próximo passo nosso agora é escola integral. Escola integral do Estado só foi possível porque a prefeitura assinou o convênio da merenda, o prefeito assinou o convênio do transporte público. Então, ampliamos o ensino integral na rede estadual, estamos trabalhando no ensino integral na rede municipal. E o que precisamos? De mais escolas. Indústria, comércio e agro. Desenvolvimento econômico, estou colocando os três nesse bolo para a gente também adiantar a nossa conversa. Eu percebi um movimento muito claro da sua gestão de se aproximar desses setores, abrir as portas do gabinete e, quando necessário, o prefeito vai até eles também, com certeza, tendo a humildade para isso, que é importante para um gestor. O que o senhor pode falar dessa parceria, relação, se outras, até onde o senhor acha que pode inovar, acrescentar, onde talvez possa ter falhado ou faltou algo a ser feito, o senhor avaliasse esse aspecto da economia de Santa Cruz a partir de indústria, a gente pode falar de distrito industrial, por exemplo, o setor do agro cresceu muito e a questão de serviços, comércio. Vamos lá. Vamos separar em biênio. Sim. Tá? Começo do mandato, desde o primeiro ano eu visitei todos os empresários das cidades, não todos, a grande maioria, ou conversando em alguns lugares para aprender. Eu chegava, por exemplo, no seu Zenardo, no seu Ângelo Zé, e falava assim, vocês, até hoje, construíram Santa Cruz do Rio Pardo. Eu tenho uma cidade com recurso, sou novo, quero aprender. E eles me ajudaram muito, sempre. Então eu dei uma atenção especial no Distrito Industrial. O distrito não estava, por exemplo, contido no contrato assinado pelo governo anterior de esgotamento. Uma Santa Massa, desculpe citar o nome das marcas, mas são Santa Cruzenses, né? Uma gigante sendo construída sem rede de esgoto, mas aquele monte de empresa lá. Fui lá, assinei, vai ter a rede de esgoto. Antes disso, coloquei LED 100% no distrito, fiz asfaltamento onde não tinha, algumas ruas vamos fazer no pós-trabalho da Sabesp e aproximando, respeitando. Criamos sistemas de emprego junto com os empresários, fortalecendo a economia. Chegando no empresário, falou, vamos contratar a Santa Cruzense, vamos ajudar a Santa Cruz do Rio Pardo a crescer. O empresário de Santa Cruz, e aí eu puxo o agro junto, tá? Claro, para ser rápido. Eles são Santa Cruzenses. Santa Cruz é uma terra que tem dono, entendeu? É diferente de algumas cidades maiores que a gente vê, de cada 10 pessoas numa mesa, uma reside naquela cidade e 9 foram morar lá. Santa Cruz não. De 10 pessoas, 9 são daqui e uma veio morar para cá. Então, tanto no agro quanto na indústria, houve esse enfoque realmente grande. Passado esse biênio, mudamos até o nome da secretaria para Indústria e Comércio, que foi a chegada da Mara. Outro trabalho muito importante que fizemos no distrito também foi a retirada dos lotes de quem não estava produzindo. Novas indústrias chegando no distrito, sim, foram se alocando ali e muita novidade deu para acontecer nesse cenário. É importante trabalhar a economia com sustentabilidade. Não adianta querer abrir uma Santa Cruz do Rio Pardo por uma demanda absurda. Eu chegar aqui e falar assim, Diego,
vai vir uma multinacional aí, vai empregar 500 famílias. Ela fica 10 anos aqui, ela vai embora, são 500 famílias que vieram morar em Santa Cruz, que vão precisar de assistência social, saúde, educação, enfim, que é o tripé mais custoso da administração. E aí, rapidamente, é o gancho do investimento do turismo. Claro. Tá? Porque no turismo, cara, vem, consome e vai embora. Ele não usa saúde, educação e assistência social. Ele vem e deixa o ISS dele aqui. O imposto fica direto para o município, não vai para o Estado, não vai para a União. Fora que não gera mão de obra concorrente para a indústria e para o comércio de Santa Cruz do Rio Pardo. É um mercado novo que traz aí uma somatória. Pode ver, os índices nossos de ISS subiram muito nos últimos anos com esse investimento. Então, de uma forma geral, no agro foi atender a expectativa. Eu trouxe GPS, internet para a zona rural, eu trouxe polícia militar na zona rural, porque as estradas já estavam boas. Eu mantive a conservação delas e trouxe novidades. A ponte que era assim, hoje precisa ser assado, porque a máquina não passa mais. Então, é nisso que eu estou trabalhando. Eu trabalho o agro não como aquela questão da agricultura, daquela questão da pedrinha, não. Eu trabalho o agro como negócio. É o agronegócio. Perfeito. E isso eu tenho sido muito feliz nisso e tenho aprendido muito, entendeu? Desde saber da arroba do boi, da dificuldade de quem está matando o boi, da facilidade e dificuldade de quem está vendendo boi até quem está plantando soja. A agricultura foi algo que me motivou muito, Diego, porque eu tinha muito medo dessa área. Sim. Quando eu assumi a prefeitura. Eu falei, eu não entendo nada disso. É Você uma não é um área que eu agroboy. achava muito restrita, né? Hoje eu uso bota com gosto, entendeu? Vou para sítio 2, 3 vezes por semana. Gosto. Uma área que eu aprendi muito e quero me dedicar bastante ao agro enquanto pessoa mesmo, que é uma potência muito grande que às vezes a gente que é do mercado, eu, do terceiro setor, às vezes não tinha essa visão. Hoje eu sei o tão grande é e o tão importante que o agro é para Santa Cruz e para o mundo. Né? Fala um pouquinho sobre política, Diego. Hoje, qual é a sua relação com o ex-prefeito Otacílio? Diego, nós não temos uma relação de amizade, de conversa. Quando há necessidade de alguma conversa, em virtude do próprio hospital, conversamos amistosamente. Né? Eu tenho muito respeito pelo ex-prefeito. Admiração não tenho mais, tá? Por tudo que aconteceu, enfim, por todo esse desgaste que houve na relação política. Mas eu não vejo política como vingança, eu não consigo ver a política como rivalidade. Né? Nós temos ideias diferentes. Ele tem o jeito dele de trabalhar que dá certo e que deu certo. Eu tenho o meu jeito de trabalhar também. Né? E por que hoje não estamos mais na mesma caminhada? Porque os tempos mudaram. Né? O que você fazia de uma forma lá em 2012, em 2024 você não consegue mais fazer. Né? Eu tenho uma realidade de vida diferente da realidade de vida pessoal dele, sim, de crescimento, de estrutura socioeconômica. Então, não existe, eu sou muito sincero com isso, Diego, acho que melhor ou pior nesse momento. Acho que Santa Cruz do Rio Pardo, ela vive um momento da boa política. Okay. Né? E eu tenho que ser sincero com isso. Então, o que muda é a maneira de fazer, é o acolhimento. Acho que no mundo pós-pandemia, eu precisava trazer humanização para a cidade. Eu precisava deixar de construir prédio público e pintar de cinza. Parar um pouco de fazer só concreto e dar vida para a cidade. E nós temos recursos para isso. Sim. Isso eu fiz, dando voz para a igreja evangélica, dando voz para a igreja católica, dando voz para o agro, para o empresário. O que eu sinto muito aqui nos gabinetes da vida que eu frequento é que a administração passada era muito fechada nesse sentido. Daí você vai me dizer assim, mas você fazia parte da administração? Sim, da saúde. Okay. E fui eu que humanizei a saúde. Mas porque eu era o líder ali. Né? Era eu que fazia claramente, com todo o apoio do trabalho do ex-prefeito de orçamento, mas eu fazia a minha moda. O que era mais interessante em ser secretário do que ser prefeito? Como secretário, eu conseguia cuidar de perto das pessoas. Eu estava ali na ponta, na realidade. Como prefeito, eu tenho que cuidar de todos ao mesmo tempo. Certo. Então, obviamente que muda bastante coisa. Então, quando eu falo de respeito, eu tenho sim muito respeito pela pessoa. Creio que fez 8 anos de um excelente governo, do qual eu participei com 30% desse orçamento, que era a saúde. Eu queria fazer algumas perguntas ainda dessa relação, porque vocês vão se enfrentar provavelmente, são ambos pré-candidatos. Sim. Por força de lei eleitoral, a gente não os chama de pré-candidatos, mas provavelmente irão se enfrentar na campanha.
provavelmente, aliás, provavelmente não, já está vindo à tona dentro das narrativas políticas que são comuns nessa época, temas como, por exemplo, traição, e tentando de alguma forma colar a pecha de traidor na figura do prefeito Diego. Eu acompanhei muito de perto a sua campanha vitoriosa, né, com o apoio do prefeito Otacílio. Você participou de sabatinas realizadas por veículos que eu trabalhei à época, participou de debate eleitoral. Evidentemente que eu nunca participei de nenhuma reunião interna do grupo de vocês, mas a gente ouvia falar aqui e acolá, e tinha-se no ar essa informação de um acordo tácito, pelo menos, de que realmente o Diego ele ia para um mandato e que o Otacílio voltaria depois para continuar o trabalho dele. E o Diego seguiria a sua carreira, como você diz, você está político, mas não é um político de ofício. Esse tema, evidentemente, você foi questionado já sobre isso, mas ele vai voltar à tona por diversas frentes. Então eu queria, de novo, voltá-lo e ouvir agora do prefeito. Houve, de fato, um acordo explícito, Diego? Você, a princípio, aceitou ser candidato com a promessa de não disputar uma reeleição? E se houve, de fato, esse acordo, onde é que o cristal se quebrou, digamos assim? Com toda tranquilidade. Primeira coisa, eu de primeiro impacto, lá em 2019, 20, não lembro, acho que 20, não queria. Eu estou muito bem consolidado na saúde, tenho uma carreira boa, independente de quem fosse o prefeito, tenho certeza que eu continuaria a minha carreira tranquilamente como secretário de saúde, que é o que eu amo fazer, gerir saúde pública. Enfim, houve uma reunião nessa sala, várias lideranças políticas e todos os secretários. Eu não sabia que a reunião era para isso, né? Então, nessa reunião foi indicado o meu nome, todo mundo levantou a mão, todo mundo concordou, e mesmo assim eu ainda não queria. Daí o ex-prefeito chegou e falou assim: eu preciso que você seja o candidato, porque eu não quero que Santa Cruz volte às mãos, por incrível que pareça, das pessoas que estão ao lado dele hoje, né? Eu preciso de alguém como você, porque você tem 3 qualidades. E eu tenho certeza que ele vai assumir isso, porque ele falou isso várias vezes e publicamente. E é um homem de palavra. Que eu era um bom administrador, que eu tinha confiança dele e que eu tinha potencial de votos. Eu falei, tudo bem. Eu quero 2 coisas, então. Primeiro, liberdade de governar e depois, respeito com o meu nome na saúde. Porque nós tínhamos um grande amigo em comum. Talvez nem ele saiba o tamanho da amizade que eu tinha com essa pessoa que não está mais entre nós. E essa pessoa foi meio que um mentor para mim durante muito tempo, né? O Piscinim? Sim. Ele, Diego, ó, é assim, assado e tal. Ele era um grande elo do ex-prefeito também na questão de apaziguação. Sim. De conflitos principalmente. E o Marcelo me explicou várias coisas, tal, me indicou, me ensinou muita coisa também, e várias outras pessoas. Sim. Tudo bem. Assumi a administração, Diego. Eu vou falar de coração isso agora. Todos os dias o ex-prefeito estava aqui. 10 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde. Eu sentado na minha cadeira de prefeito, ele ali, participando de reunião, falando. Tanto que foi ele que indicou o Mirtão como secretário de Agricultura. Eu enfrentando uma pandemia, governando, e sempre ele ali. Ajudando? Não, o foco era a pandemia, né? Quem me ajudou foi o Dr. Jonas, a Santa Casa e tal. Ele, apesar de ser médico, ele respondia aqui o que o Jonas colocava enquanto diretor clínico do hospital. E ótimo, somadas as forças, lidamos com tudo isso. Quando da falha do Mirtão, vou usar falha, da demissão do Mirtão, eu não tinha outra escapatória. Por quê, Diego? Ninguém conhecia o Diego político, certo? O Diego político precisava mostrar para a cidade que ele era tão bom administrador quanto o ex-prefeito, que foi um expoente da política. Então eu precisava provar para a população que eu era bom. Eu precisava provar para a população que eu era honesto. Eu precisava mostrar para a população que eu também poderia fazer. E se você se lembra, você acompanhou todo o trabalho nosso, político, tudo que se falava era continuar e ampliar.
Eu levei muita burdoada Sim. na campanha por isso. Foi chamado de poste. De poste, de ventríloco, que vai governar, o outro que vai mandar. Vai só esquentar a cadeira. Isso nunca aconteceu. Ele nunca mandou na minha administração. Ok. Tá? Mas tentou. Muito. Por diversas vezes. Né? Desde o primeiro projeto, né, até a própria questão do lanchódromo. Eu vou chegar ali daqui a pouco. Bom, fiz a demissão do Mirtão, precisava ser feita. Ele sim interferiu dentro dessa sala, veio para interferir. Eu conheço, não adianta falar que não. Né? Pode tentar trazer uma outra narrativa para a população, mas eu conheço. Eu sei como é, sei como trabalha. Veio para isso, me pressionar. Não aceitei e não cedi. Ali me doeu. Me doeu porque eu não queria estar naquela cadeira. Eu fui em nome do grupo, levei burdoada, minha vida pessoal completamente escrachada pelos 4 cantos da cidade. Lendas, histórias, tudo que você puder imaginar eu passei naquela campanha. Para isso, cadê o apoio? Ali eu me senti como um filho sem pai. Ali eu me senti, porque eu imaginava, pelo que esse meu amigo falava, que isso pudesse acontecer, mas eu imaginava que ia ser tão cedo. Quando aconteceu isso, foi o rompimento ali. Entendi. O resto foi pro forma. Ok. Eu ia até setembro, quando ele foi fazer ali a aprovação das contas dele. Acho que foi setembro, outubro. Foi quando foi do piso da enfermagem. Ali eu sempre falava nas entrevistas que eu queria tranquilidade, vou me deixar trabalhar, que eu queria respeito. Uhum. Né? Era por isso. Não aguentava mais aquela pressão. Né? Olha, não vai para São Paulo não, tá tirando muita foto. Estão perguntando por que eu não pedia verba em São Paulo. Tá? Vou dar alguns exemplos apenas políticos de tudo aquilo que eu passei aqui. Fecha a porta do gabinete. Você já atendeu em 2 anos o que eu não atendi em 8. Não dava. Diretamente a vocês. Exato, não dava. Eu não consigo, Diego, mudar o que eu sou. Acho que nenhum homem consegue mudar o que ele é. E o exemplo do lanchódromo é exatamente esse. A ideia dele era fazer uma prefeitura em cima do lanchódromo. A ideia minha era devolver para o povo o que é deles. Então, assim, não estou dizendo que a minha ideia seja melhor ou a dele pior. Não sou juiz de direito. Mas chegou um ponto que as ideias não batiam mais, meu amigo. Uma máquina completamente sucateada na Codesan. Tinha gastado mais de 20 mil na máquina. Querendo que eu gastasse mais 10 mil, mais 5 mil, não. Bota na sucata e compra uma nova. Entendeu? Então, assim, foram divergendo ideias. Né? E nesse caldeirão aí, você decide seguir com o seu projeto político para a cidade. E uma das grandes crises do governo começou logo no começo. Ótimo isso, né? Logo no início, na verdade, dos trabalhos, quando houve uma interferência do próprio ex-prefeito para que eu mandasse a então secretária de saúde embora. Tá? Que a época era Annelise Leitão. Que era Annelise Leitão, a pedido do filho dele, né? Do médico ortopedista. Eu já havia falado publicamente sobre isso? Não, nunca. Não. Mas acho que agora... A gente ouvia nos bastidores essa conversa. É o momento de falar. Sim. Tá? Na verdade, houve um problema na gestão de medicamentos, da qual a mulher do filho do então prefeito era gestora. A Annelise veio até a minha sala. Falei, olha, faltar medicamento é o ABC da saúde. Se você não resolver, eu vou te exonerar. Né? Daí ela falou, mas a responsabilidade, eu falei, então volte para a secretaria e tome as devidas providências. Isso, inclusive, consciência do ex-prefeito. Tá? Ok. Que vivia aqui no gabinete. Isso com testemunhas, tá? Todo mundo que está aqui vivenciou isso comigo. Eis que houve a reunião. Essa falta de remédio seria um erro de logística. Exato. Uma falha de planejamento. Ok. Às vezes é comum acontecer. Mas não naquele formato que estava acontecendo. A Annelise, técnica, foi lá e fez a parte dela. A casa caiu. Diego, me nomeie amanhã como secretário de saúde, o ex-prefeito. Ele pediu para que você o nomeasse como secretário. Ele ou Tarsila? Chegou a pedir, dentro desse gabinete. Alguns participantes do MDB levantando postagens nas redes sociais, lembrando de quando o ex-prefeito era secretário de saúde. Você sabe disso, eu dei uma entrevista sobre isso para você. Então, assim, foi uma pressão muito grande. Ele quis assumir a Secretaria de Saúde para tirar a Annelise. Para tirar a Annelise. E para não ter nenhum tipo de confronto, porque era amigo
Claro, do médico também, Sim. do marido, enfim, aquela coisa toda, que existe muito isso. E daí, Diego, eu fui homem, eu fui corajoso, eu peitei ele e mantive a Annelise no cargo, né? Até que depois, lá na frente, ela, por outras questões, saiu. Daí você enxergar, sabe, e ver certas coisas que acontecem, é o que eu falo para você, que é muito mais importante o teu respeito das pessoas do que apenas o voto, entendeu? Porque eu disse sempre para ele e para qualquer pessoa, você sabe, você me entrevistou várias vezes, eu não fecho minha boca. Eu falo e eu falo a verdade. E às vezes cansa. Cansa você ter que provar a todo momento que você é bom no que você faz, que você é honesto, e você tem que desmontar ou assistir aquele espetáculo que muitas vezes acontece agora no ano eleitoral, que aquilo sim é um espetáculo fajuto, né? E tem que mostrar teu trabalho, tem que fazer a gestão. Então, esse fato me doeu bastante como pessoa. Mas vamos falar de política. Eram duas questões. Primeiro era respeito com a liberdade do governo, que houve aí, e nessa história da Annelise também. Então, por duas vezes houve interferência direta na minha E era um acordo de mão administração. dupla em termos de não interfira. Exato. E E a isso teria sido segunda, descumprido. que foi assim para mim politicamente o ápice, que foi quando ele usou a tribuna da Câmara e falou que eu deveria ter coragem de dar o piso da enfermagem. Coragem? A demanda estava no STF. Como assim coragem de dar o piso da enfermagem? Não dependia de mim. Então ali houve realmente o rompimento político. Mesmo depois de tudo isso, em dezembro daquele ano, eu fui até o consultório conversar com o ex-prefeito. Cheguei a me oferecer para ser vice. Ele me respondeu o seguinte: você me conhece e sabe que eu não faço acordo político. E eu respondi a ele: se o senhor não faz acordo político, de onde o senhor tirou que o senhor fez acordo comigo que eu ficaria 4 anos? Está aí a resposta. Okay. Nunca houve um acordo formal. Existiu uma conversa, Gerson Garcia, Gilberto Kassab, ex-prefeito e eu, na casa do Kassab. Ele me indicando para o PSD. Por quê? Quando o Kassab esteve aqui, ele era prefeito do PT. Se comprometeu com o Kassab de ir para a reeleição pelo PSD. E foi pelo PSB de esquerda do Márcio França na época. Ele não honrou o compromisso dele com o Gilberto Kassab. Por isso eu fiquei com o partido. Por isso não houve acordo. O acordo que eu tinha com ele era: vamos avaliar a administração em grupo, vamos ver como estará a minha saúde e a gente conversa lá na frente. Daí, Diego, com alguns dos poucos exemplos que eu dei aqui, porque teria que ter um programa inteiro para eu abrir meu coração e contar tudo o que houve, né? Qual homem conseguiria sentar numa cadeira e se rebaixar? Não. Eu cansei de me rebaixar, né? Hoje, aliás, naquele 7 de setembro, que eu tomei aquela abençoada chuva, foi o meu grito de independência. Ali eu me tornei independente. Independente de verdade, criando o meu grupo político e indo para a luta. Eu estou na luta e vou para a luta. Não vou me calar e não vou parar em 2024. Eu vou para cima, porque eu resolvi assumir, entendeu? A verdade da minha vida como história e não ficar batendo palma, entendeu? Para um bando de pessoas que fingem para as pessoas ser aquilo que elas não são. Prefeito, o objeto da nossa entrevista. Pegue, por gentileza. Vou acalmar um pouco aqui, né? Vamos lá, já encaminhando para o final. O senhor trouxe para a gente um álbum de família, é um álbum de infância, não? É, na verdade, é o meu álbum de infância. Tá. Isso aqui, por que Diego, o senhor escolheu esse objeto? O que ele representa para o senhor? Acho que responde tantas das coisas que você colocou hoje, né? Eu fui uma criança humilde, meu álbum tem pouquíssimas fotos, tem 3 fotos aqui, ó. Eu recém-nascido, minha mãe, lá na Madre Carmen. Pode ver, são pouquíssimos registros, pouquíssimas fotos, mas sempre uma criança feliz. Olha lá, sempre
uma criança sorridente, alegre e sonhadora. Está aqui com a professora Gisele, ó, na minha formatura do prezinho. Eu já trabalhando com a minha mãe na loja aqui, nessa época eu já trabalhava com a minha mãe na loja de brinquedo, desde criança. Amigos do meu pai da época da Codesan. Então, assim, eu com a minha primeira bicicleta. Então, assim, Diego, o meu álbum é isso aqui. São poucas fotos, são poucos os registros que eu tenho de quando criança, porque com 12 anos já comecei a trabalhar. Mas acho que um álbum de fotografias, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, tão digital, tão egocêntrico, né, faz a gente lembrar aquilo que a gente é. Então eu estive na casa da minha mãe há um tempo atrás, peguei esse álbum, ela nem sabe que eu peguei, essa é uma briga comigo, porque eu sou meio desorganizado. E está aqui no gabinete comigo, porque isso representa para mim aquilo que eu sou. Eu sempre fui um Diego sincero, eu sempre fui um Diego amigo, eu sempre fui um Diego trabalhador, sempre fui o Diego da prestação de contas, o Diego do financeiro, o Diego da administração, mas o Diego filho, o Diego santacruzense. E com 32 anos eu consegui ser o prefeito, Diego. Você acha que o Diego criança, que aparece nessas fotos aí brincando, se ele pudesse ter a antevisão e ver onde o Diego chegou, agora na casa dos 30 e poucos, vamos falar a idade do prefeito, ele estaria orgulhoso? Com certeza. Eu acho que a criança dentro de mim, ela enxerga que eu me tornei um grande homem, de grande caráter e principalmente de bom coração. Sou perfeito, Diego? Imagina. Sou longe de ser perfeito. Mas eu sou autêntico. E acho que a autenticidade é a minha maior qualidade. Eu chego numa igreja, numa comunidade evangélica, eu peço licença e falo, eu estou visitando a comunidade evangélica, mas não sou evangélico. Eu posso ir num bar de sinuca, mas eu não jogo sinuca. Então eu não sou aquele tipo de pessoa que na segunda evangélico, na terça jogador de sinuca, na quarta joga pôquer, na quinta está na igreja católica, na sexta está em outra atividade. Não. Eu sou hoje um menino que se transformou num grande homem, num prefeito, que administra uma cidade e dá voz para todas as comunidades, para todas as classes sociais e para todas as religiões. E eu tive essa honra, né, de com 32 anos ser eleito prefeito. E é por isso, para eu continuar esse projeto, para eu continuar esse trabalho e para eu continuar a minha vida, a vida do Diego, que eu não vou desistir. Jamais. Prefeito. Eu vou desistir das minhas convicções. Ainda não encerramos, mas agora vamos num ritmo quase ping-pong. Não precisa ser uma palavra, tá? Mas vamos ser bem sucintos assim. Primeiro, Nessa parte eu tenho medo. Qual a sua memória de infância mais remota? O senhor tenta puxar a sua primeira memória. Meu avô me levando para a escola pingo de gente, quando eu tinha 5 anos de idade, falando que ia ser um grande homem. O Diego tem medo? Tenho. Do quê? De parar de sonhar. Meu maior medo é não sonhar. E o Diego sonha com o quê? O Diego sonha com um mundo feliz, com um mundo alegre, com pessoas gentis. Isso é uma resposta de concurso de Miss. Quero saber sonha para sua vida pessoal. Mas é isso. Eu, Diego, eu sou muito desapegado de material. Sim. Eu gosto de amigos. Minha casa vive cheia de amigos, cheia de família. Eu gosto de vida. Esse sou eu. Não tenho como responder de outra forma para você. Futuro para o Diego. O que significa? Político. Presente. Presente. Eu acho que ainda tenho algo a construir. Entendeu? Preciso me solidificar um pouco mais para chegar onde eu quero. Diego chora? Raramente. Nesses casos raros. Por quê? Geralmente. Eu só choro quando eu estou muito emocionado. Muito, muito. Quando algo me afeta, sim, grandemente. Eu sou muito fechado com os meus sentimentos. Sim. Né? Eu amo estar com os meus amigos. O próprio nome Diego, você também tem o meu nome, sabe que é o conselheiro, Sim. que significa, né? Eu sou de agregar, de aconselhar. Eu sou muito mais de cuidar do que aceitar ser cuidado. Então, eu vou colocar a realidade, né? Eu acho que eu chorar demonstra em mim uma fraqueza que eu não tenho. Eu não sou fraco, eu sou emocionado, reacionário. Há quem chore diante da beleza. É. Não necessariamente um chorar de fraqueza. Não.
E também não choro diante de uma obra de arte, eu admiro. Não é da minha cultura. Há quem diga que o poder é um lugar de solidão, mesmo cercado de muitas pessoas. Você concorda com isso? Completamente. Por quê? Existe uma diferença de poder e influência. Eu luto pela minha influência. A influência, Diego, ela vai te dar um castelo. Que não vai te dar manutenção, que é um forte, que por milhares e milhares de anos estará lá. O poder vai te dar uma mansão, que vai te custar caro, vai quebrar as coisas, enfim, vai te dar mais dor de cabeça do que plenitude. O poder, ele te leva lá em cima e larga você sozinho lá. Isso, quando eu falo para você do que eu sou, do meu coração, do mundo feliz, os meus amigos de hoje, amigos, são os mesmos amigos de quando eu tinha 16 anos, 18 anos, 25 anos. Claro, chegou muita gente no meio do caminho? Chegou. E tenho um relacionamento com muita gente. Companheiros de jornada, companheiros de vida, tá? Eu jamais usei do meu cargo para tentar, de alguma forma, buscar esse poder. Eu acho isso muito pequeno, Diego, porque dentro de um cenário vida, uma vez o professor da faculdade foi dar uma aula pra gente lá, ele colocou um pontinho na lousa. É ping-pong, hein? Ele falou, tudo bem, Brincando, vai lá. você é o ponto. Aí, aqui está a sua cidade, aqui está teu estado, enfim. Dentro do universo... Uma perspectiva de tamanho. Exato. Né? Não vou simplesmente subir na pompa, sou o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, senão eu tenho um mundo lá fora para desbravar. Eu não paro em Santa Cruz. Eu faço a minha meta de trabalho agora, que é a reeleição, e depois eu não volto a ser prefeito de Santa Cruz. O episódio mais triste da sua vida, se você puder compartilhar com a gente. E o que ele te ensinou, se é que te ensinou alguma coisa. Me ensinou muito. Algo muito íntimo. Okay. Entendeu? Me ensinou de uma forma bastante, isso sim, dolorida. Dolorida a ser homem. E o que um homem tem que ser diante da sua família. Eu aprendi a honrar a minha história e a me honrar. E isso tudo se fechou num grande momento da minha vida, talvez o maior momento da minha vida, ou mais, não feliz, mas mais pleno, que foi o TLC, que mudou minha vida completamente. Seria a minha última pergunta. Um momento de maior felicidade ou um momento especial que você queria compartilhar com a gente? Acho que o momento de maior felicidade foi o TLC. Não foi nem a vitória da eleição. Porque a vitória da eleição era algo tão mecânico, tão pandemia, tão... É só responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade que vinha na minha cabeça. Não tive aquele tempo. Peguei o governo com pandemia, aquela coisa toda. O TLC, Diego, ele trouxe essa criança do álbum para dentro de mim. Acho que essa criança me perdoou de muita coisa. Eu me perdoei por ter me colocado em tantas situações na minha vida. E eu acho que esse perdão veio de Nossa Senhora, não posso falar muito, né? As pessoas têm que ter a experiência de fazer. Isso não é demagogia, eu não me tornei demagogo, nem beato. Não, foi uma experiência única que eu tive com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, que me trouxe essa calmaria. Acho que eu consegui chegar hoje e, sem me preocupar com urna, abrir meu coração e dar essa entrevista para vocês.